Bom, continuando agora, como eu havia dito na anterior, então nós vimos matriz sequencial e agora a gente vai ver então o que é, como funciona a matriz associativa. Mas antes eu devo lembrar de alguns pontos que eu não falei a respeito de matriz sequencial. Bom, primeiro como que eu acesso individualmente. Aqui a gente viu como que a gente processa o conjunto todo. Mas se eu quisesse, por exemplo, fazer qualquer processamento com um determinado elemento da minha matriz. Por exemplo, o elemento que está na posição 2, que é o terceiro elemento. Eu quero exibi-lo e também, por exemplo, eu quero exibir, eu vou imprimir a nota que está na posição 2, portanto 4,5, aí um separador, e depois, por exemplo, eu quero exibir esse daqui. Então, notas, Mané. Então, é bem tranquilo, né? É só você especificar qual elemento você quer. Seja para imprimir, seja para fazer um cálculo, não importa. Você pode acessar diretamente um elemento. Ou processar todos em conjunto, como a gente já havia feito. Então, vou salvar. E aqui está, então, ó, o elemento 2 e o elemento mané. Uma outra coisa é que as matrizes aqui, embora eu tenha usado valores do tipo real, ela pode ser qualquer tipo. Eu posso colocar aqui caldo de galinha, uma string. Então qualquer tipo, qualquer conteúdo válido na linguagem PHP você pode colocar. Inclusive pode misturar. Uma característica das linguagens mais tradicionais e das linguagens fortemente tipadas é que todos os elementos têm que ser do mesmo tipo. Em PHP isso não existe. Você pode colocar qualquer valor do tipo válido, qualquer valor válido na linguagem PHP. Então você pode indexar do jeito que você quiser e você pode colocar os valores que você quiser. Então eu vou executar novamente. E aqui está o segundo elemento e o elemento mané. Depois, lá na estrutura repetição, também ele imprimindo todos os elementos. Bom, é isso. Agora, feito essas considerações adicionais sobre matriz sequencial, vamos criar então um outro script. Então vou criar aqui o script ex08. E eu vou criar aqui então um outro array, também chamado notas, mas agora imagine que eu queira colocar notas, por exemplo, o RA18001. Então eu vou colocar aqui a média dele. Aí eu vou copiar e colar aqui para... Então aqui a gente considera isso daqui como sendo uma chave. Então esta chave está associada a esta nota. Então, a gente diz que é uma matriz associativa. Então você pode colocar qualquer valor aqui. Então, mesmo as matrizes sequenciais, no fundo, elas também são associativas. Então ele associa um índice a uma chave. Então, nesse caso aqui, não dá para mim processar ele como for tradicional, como a gente fez aqui, ó, porque não está indexado numericamente. A única forma seria eu usar essa estrutura aqui. Se eu quiser passar elemento por elemento de forma assim, numa estrutura de repetição. Então, eu vou salvar e vou executar. Então aqui está. Então todos têm o mesmo valor, né? Então, deixa eu mudar aqui, variar um pouco. Então aí está. Bom, então não mudou muito em relação ao que a gente já viu antes, né? Porque antes a gente tinha misturado aqui ó, os índices. Então esse daqui é um elemento dessa matriz aqui, mas só que ele usa o mesmo recurso do chamado matriz associativa. Bom, mas quando a gente trabalha com arrays ou matriz associativa, a gente não
não usa muito essa forma aqui, não é muito cômoda. Então é muito comum vocês verem scripts que usem arrays usando essa forma, usando o operador array, a função array. Então você coloca, eu posso colocar até mesmo para criar um array sequencial, usar esse método aqui. Então, se fosse um array sequencial, por exemplo, no exemplo anterior aqui, eu poderia, deixa eu colocar comentário nesse daqui, eu poderia criar o array sequencial desse jeito aqui, ó. Eu vou colocar uma média, vírgula, outra média, vírgula, outra média, por exemplo, e assim. Então aqui eu criei um array sequencial, onde eu tenho o elemento 0, o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3. Então se eu testar esse daqui, ele vai funcionar. A única coisa aqui, ó, que eu não tenho mais aquele elemento chamado mané. Então falhou aqui, ó. Porque agora aqui eu só tenho elemento sequencial. Mas eu poderia, ainda assim, colocar, ó, 0 está associado a 9. 1 está associado a isso. E aí depois colocar mané está associado a isso. E aqui, por exemplo, eu não colocar nada. Então eu vou executar. Então ele imprimiu, ó. Ele imprimiu. Vamos ver o valor que ele imprimiu lá. O primeiro é 4,6, 6,1. 4,6, ó. 0, 1. Esse daqui eu não especifiquei nada, ele continuou a contagem. Por isso que ele imprimiu 4,6 aqui. Tá, ok? Então essa daqui é uma matriz misturada, sequencial com associativa. Então normalmente não é bom a gente misturar. Então se eu quiser criar, por exemplo, uma matriz associativa, é muito comum vocês verem isso daqui, ó. Por exemplo, array associativo onde a chave é o RA e o conteúdo, por exemplo, é a média. Aí uma outra chave, um outro RA, conteúdo, outra média. Então os elementos separados por vírgula. E o último elemento não precisa colocar a vírgula. Então isso daqui é um array associativo, onde você cria uma chave e associa essa chave a um certo valor. Então, eu vou testar novamente esse daqui. E aí ele imprimiu, ó, 9,5, 6,5, 4,5. 9,5, 6,5, 4,5. Então ele fez como a gente já tinha conversado antes, ele considerou, pegou essa coleção aqui, pegou esse elemento aqui, colocou aqui. Na verdade pegou o valor, colocou aqui. E se eu quisesse saber também a hora de imprimir, imprimiu o RA. Então ele imprimiu aqui as médias, 9,5, 6,5, 4,5, mas não informou de quem que é. E eu posso ainda colocar assim, ó, RA. Então se eu colocar desse jeito aqui, ó, para cada elemento dessa coleção, faça desse jeito. Coloque a chave nessa variável RA. E o elemento associado a ela, coloque nessa variável chamada nota. Então agora eu poderia fazer isso, ó. RA, vírgula, e aí, por exemplo, igual isso daqui. Então ele vai pegar a chave, então ele vai pegar o primeiro elemento, vai colocar esse daqui, ó, 18001 aqui, 9,5 aqui. E aí é só imprimir a variável, ou fazer qualquer outro uso que eu precisar dela. Então aí está, ó. Certo? É bem fácil, bem prático de trabalhar com esse tipo de matriz. Então, a gente vai fazer um outro exemplo na próxima aula, para a gente ver como que a gente lida com matriz multidimensional. Por exemplo, se eu quisesse guardar 2, 3 notas ou mais para cada RA. Então eu iria ter uma matriz dentro de cada elemento dessa matriz. Então eu iria ter uma matriz bidimensional. Então na próxima videoaula a gente faz um exemplo com matriz bidimensional. Até